Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Aqueles que nos acompanham pela internet da mesma forma. Uma grande alegria poder estar com os irmãos aqui nessa manhã. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 6, nós estaremos lendo. Lucas, capítulo 6, do versículo 36 em diante. Lucas 6, do versículo 36 em diante. A palavra do Senhor, ela sempre tem algo a nos acrescentar, a nos ensinar, a nos repreender e nos animar. Essa é a grande mágica, né, promovida pela palavra, e só ela tem isso, que nos anima, nos repreende, nos exorta, nos consola. Eu queria pedir da sua atenção nesses próximos minutos para essa palavra, tão somente para essa palavra. Lucas capítulo 6, do versículo 36 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave do teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se colhem uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa manhã. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa. Oramos pela vida da nossa igreja. Tira do nosso coração todo o peso e toda a ansiedade que porventura nos acompanha, e que nesse momento o nosso coração esteja aberto a observar o que a Tua palavra nos ensina. Obrigado por tudo, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos e amigos que estão aqui nessa manhã, nós, observando a palavra, podemos entender que a palavra, ela é essa balança justa, aonde ela não pesa de um lado mais do que o outro, exercendo juízo e até mesmo exercendo graça, sendo de uma forma desproporcional. Deus, ele age de um modo equilibrado. Deus, ele age de um modo aonde a medida dele sempre é uma medida justa. Ele nos dá de forma equilibrada do seu amor, da sua graça, do seu conhecimento, da sua justiça, inclusive. Porque se olharmos e observarmos a realidade de que a boa mão de Deus, ela nos acompanha, ela nos guia, ela nos guarda e nos protege a todo momento, em toda hora, a gente vê que a justiça de Deus, o amor de Deus, ele é dado a nós na medida exata a qual precisamos.
As misericórdias do Senhor se renovaram sobre sua vida nessa manhã, na medida exata que você precisa. E saiba que Deus, Ele não deu a você, ou Ele dará a você um fardo ou um desafio maior do que você possa suportar. Tudo vem numa medida certa, exata, abençoada e numa medida a qual nós podemos ver a bondade do Senhor assim sendo exercida sobre nossas vidas. O texto que nós lemos fala um pouco sobre isso, a começar falando sobre a balança injusta daqueles que exerciam ali os seus pequenos delitos e furtos do passado. É interessante porque nos dias de Jesus, uma das formas com que os comerciantes, eles agrediam os consumidores, né? E naquele tempo talvez não tinha lá o Código de Defesa do Consumidor, não tinha o Celso Russomano para bater na porta, mas existia algo que Jesus já visualizava e ele sabia, entendia que por meio daquele caminho, alguns comerciantes, empreendedores defraudavam os seus clientes, que era trabalhar injustamente na forma de ajustar suas balanças. Pessoas iam comprar ali os seus alimentos, os seus grãos, suas formas ali de sobrevivência, os seus alimentos, e ali compravam e pagavam por um determinado preço, mas levavam menos do que era lhes cobrado. Mais ou menos de uma forma a qual eles estavam pagando ali por 1 quilo de cereal, mas estavam levando 800 gramas, 700 gramas. E a palavra de Deus nos mostra acerca dessa realidade de que essa balança injusta é uma balança injusta presente nos relacionamentos a qual Jesus não está presente. Jesus, ele visualiza isso de fora, Jesus, ele visualiza isso numa expectativa tal que revelava o coração daqueles que estavam tentando de alguma forma ter seus ganhos injustos e ter os seus benefícios ali por meio daquilo. E aí o Senhor, ele mostra, mas por que agirem dessa forma? Por que agirem numa medida na qual vocês não estão sendo fiéis, mas estão esperando receber algo totalmente que vem por meio de uma fidelidade. Acerca de um recebimento, havia fidelidade. Acerca de uma entrega, havia infidelidade. Não tem como. O trato não se desenvolve desta forma. O Senhor Deus, ele mostra então, olha, eu sou esse que sou o justo juiz. Eu tenho a balança justa e a minha medida é uma medida que vai além da medida que a humanidade, que os seres humanos e que os comerciantes da época podem, de alguma forma, assim, exercer. A minha medida é uma medida que vem sempre como uma forma de uma boa medida, vem recalcada, vem sacudida, vem transbordante sobre vossas vidas, a fim de que vocês possam conhecer aquele que vos abençoa, e esse é Deus. Deus, meus amados irmãos, Ele continua nos abençoando de forma abençoada, com uma boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, a fim de que possamos, em tudo, reconhecer que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que Ele tem nos abençoado de todas as formas, de todos os meios e da maneira mais especial a que um pai pode abençoar os seus filhos. Continuando nisso, outros exemplos são dados. E dentre esses exemplos, um outro que é colocado é como que pode uma pessoa sem visão guiar uma outra pessoa sem visão? É impossível. Ainda que se use de toda a tecnologia, ainda que se use de todos os recursos, ambos estarão sujeitos aos obstáculos que estão à frente. Ambos estarão sujeitos a cair nos buracos que estão no meio do caminho. Não tem como. É preciso ter alguém que tenha visão para guiar aquele que não tem a visão, porque senão ambos se perderão. Ambos estarão nessa balança injusta da vida. E a vida, ela de fato, ela nos lança alguns pesos injustos. Ela nos cobra tanto, ela nos coloca-nos sob pressão, desde o momento que nós nascemos até no momento em que nós estamos prestes a partir. Sempre é cobrança. Se formos perguntar para qualquer um aqui nessa manhã, sempre existirá desafios que nos acompanham.
Se você está numa empresa, você é desafiado a ser o melhor funcionário, a ter mais certificações, a avançar naquilo que você se propõe a fazer. Em tese, isso é bom, porque lhe desenvolve, mas também lança um peso que é um peso e um fardo pesado da vida. Quando nós olhamos para a realidade dos relacionamentos familiares, sempre existirão desafios que são lançados a nós. Se você é mãe, você sempre será desafiada a ser uma melhor mãe. Se você é pai, você sempre será desafiado a ser um melhor pai. E às vezes nisso, nós nos entregamos a querer fazer de uma forma em que nós humanamente não conseguiremos. Alguns pais, por exemplo, nessa sede, nessa pressão da vida, em ter que dar sempre o melhor para os seus filhos, trabalham de forma enlouquecida, em um trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, e perdem o que de fato há valor, que é o relacionamento com o filho. Então veja, essa balança desproporcional da vida tem levado alguns a se perderem. E nisso, a parábola aqui apresentada é justamente essa. Como que pode alguém que não tem visão guiar outra pessoa que não tem visão? Ao contrário, é preciso que haja pessoas que estejam ali dispostas a serem encaminhadas por pessoas que têm visão. De uma outra forma, em um outro modo, poderíamos até fazer uma breve analogia, pensando em alguns que lançam para nós desafios que, humanamente falando, eles não conseguem conquistar. Eles jamais conquistaram ou conseguirão chegar. Vemos alguns hoje que colocam alguns desafios para pessoas, vai lá, você consegue, vai lá, você vai ir além, mas ela mesma não conseguiu, ela é a motivadora, mas ela não conseguiu. Ou seja, deveria ser o inverso. Nós oferecendo coisas para pessoas que já de alguma forma conseguimos, alcançamos. É como se falássemos, olha, vai lá, você consegue subir no Monte Everest sem nenhum equipamento, sem nenhuma proteção. É só você subir, determinado. Você vai conseguir, você vai chegar. Aí vem uma pergunta, mas e você, já fez isso? Você já conseguiu? Não. Eu particularmente nunca tentei. Então eu não sou a pessoa mais apta para dar esse conselho. Assim como hoje temos alguns que pegam nesse desejo de alguns em se tornarem ricos e terem dinheiro. Olha, você vai lá, faz isso, isso e isso, passa a fórmula mágica, né, para fazer bons investimentos na bolsa, fazer bons investimentos em criptomoedas, em ativos e tudo mais, e fala, olha, você vai ficar rico, você vai chegar no seu primeiro milhão. Só que a pergunta é, você já chegou nesse primeiro milhão? Não, ainda não cheguei. Então, desculpa, você não é a pessoa apta para dar esse conselho. Medidas desproporcionais da vida, sendo que Jesus, ele vem dizendo, olha, a minha medida, ela é transbordante, ela é recalcada, ela é sacudida, ela é cheia de graça, é cheia de misericórdia, é cheia de amor, e eu não vou lançar sobre vocês um peso superior àqueles que vocês podem suportar. Isso faz todo sentido, meus amados, para o desenvolvimento da vida. Às vezes nós vivemos uma vida onde essas muitas cobranças nos tiram o sono, nos tira a paz e nos tira o foco daquilo que de fato somos chamados a fazer. E nisso nós precisamos redirecionar a nossa atenção, para que assim sejamos mais efetivos, para que assim cumpramos assim o desafio que nos foi lançado. Uma outra realidade que o texto bíblico nos apresenta é justamente sobre esse ato que é o ato de julgamento. E aqui Jesus ele vai tratando por meio de histórias e parábolas, falando, olha, como que você pode querer tirar algo que está no olho do teu irmão, sendo que tem algo maior no seu olho? Como que você pode enxergar coisas na vida dos outros, sendo que os seus olhos estão tapados? Então veja, a atenção e a atitude sempre é voltada para a pessoa, aonde é falado, olha, antes de ver melhoras e melhorias na vida de outros, essas melhoras e melhorias elas devem acontecer nas nossas vidas. E isso é possível. Por meio de Jesus é possível. Por meio de Jesus nós conseguimos avançar, sermos moldados, trabalhados, termos um coração humilde, termos um olhar com compaixão e termos uma vida que exerça mais generosidade. Jesus é o ponto de toda a convergência.
Jesus ele vai mostrando que, por maior que seja a nossa justiça humana, por maior que seja a nossa vontade de querer estabelecer padrões e métricas para a vida, ainda assim esses padrões e métricas serão desproporcionais. Porque, ora, eu serei mais pesado sobre a vida de um e exercerei talvez mais leveza na vida de outro. Ora, eu irei cobrar mais alguns do que outros. Então, a minha justiça é injustiça comparada à justiça de Deus. E o que está sendo nos ensinado é: descansem na justiça de Deus. Descansem nos braços de Deus. Assim como uma criança descansa nos braços do pai, assim como uma criança descansa nos braços e no colo de uma mãe, descansem no colo de Deus, porque Ele é esse que vai fazer uma medida maior e equivalente àquela que você pode receber. A medida do mundo é uma medida falsificada. Nós compramos gato por lebre. Nós compramos ouro pensando que é ouro, mas na verdade não é ouro. Nós nos embrenhamos em alguns projetos que são projetos fracassados já no seu início. E Jesus ele disse: olha, não atentem para estas coisas, mas descansem em mim. Eu sou esse ponto de convergência. Eu sou esse que, quando eu abençoo de forma abençoada, de forma sem medida, de forma transbordante, de forma recalcada, sacudida. E isso é uma forma com que nós vemos as misericórdias de Deus se renovando sobre nós todas as manhãs. Porque se as misericórdias de Deus, elas fossem renovadas sobre nossas vidas, dia sim, dia não, nós já teríamos sido consumidos. Se as misericórdias de Deus, elas recaíssem sobre nós somente quando nós fôssemos bonzinhos diante dele, nós já havíamos nos perdido por completo. Mas as misericórdias de Deus, elas caem todos os dias sobre nossas vidas. Ela nos abençoa todos os dias. E isso é visto pela forma com que nós nos portamos e aqui estamos. Você estar aqui é um milagre de Deus. Você estar aqui nessa manhã e podendo ouvir da palavra de Deus é um grande privilégio, porque Deus, mais uma vez, foi fiel com você, derramou bênçãos sem medida sobre sua vida, bênçãos essas que não reclinam para o lado da injustiça, mas sim para o lado da justiça. E aqui nós vemos que nessas apresentações que são colocadas, é firmado justamente que a justiça não deve estar pautada nos nossos atos. O nosso ímpeto e vontade de querer corrigir, ele não deve estar pautado naquilo que eu entendo ser o correto, mas naquilo que Deus entende ser o correto. A forma com que eu faço as medidas não deve estar sendo visualizada por meio da minha balança, mas da balança de Deus. O meio pelo qual eu entendo, reconheço e abençoo não deve ser com base nos meus esforços, mas sim naquilo que Deus tem feito por mim e como eu posso ser bênção na vida de outras pessoas também. E até mesmo os meios e formas com que nós observamos as atitudes de repreensão e até mesmo de visualizar problema na vida dos outros, o Senhor, Ele nos reposiciona para que possamos primeiramente olhar para os nossos problemas e colocar diante dele os nossos problemas, a fim de que esses problemas possam ser corrigidos, as brechas possam ser tapadas e possamos assim caminhar com ele e ser bênção na vida do nosso irmão. Porque por vezes nós nos tornamos simplesmente acusadores. Nós acusamos a todas as pessoas. Nós vemos problema na vida das pessoas, somente na vida das pessoas. E não visualizamos o problema que há na nossa vida. Por vezes nós cobramos alguns, mas nós mesmos não somos modelo e exemplo para aquilo. Às vezes nós vemos problema na família do vizinho, mas não enxergamos o problema na nossa família. Corrigimos e vemos o problema ali no nosso sobrinho. É um menino muito bagunceiro, muito arteiro, chega em casa, tira tudo do lugar, mas nós não estamos vendo no nosso próprio filho dentro de casa. Então veja, as medidas quando são pautadas na nossa balança, elas ainda assim serão sempre injustas. E o Senhor, Ele nos redireciona para que possamos passar primeiramente a nossa vida nesse raio-x. E esse raio-x vai demonstrar que existem coisas a serem corrigidas. A nossa balança precisa ser recalibrada a todo momento. E nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
E nele nós encontramos uma medida que vai além, transbordante, recalcada, sacudida. E ele é esse que, antes mesmo de apontar para os nossos erros, ele aponta para a solução. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Todo aquele que está em mim tem vida e vida em abundância. Veja que Jesus, ele por diversos momentos na sua caminhada, ele olha para pessoas que estavam ali afundadas em pecado, afundadas em erros e problemas, e ele não aponta para o problema, mas ele aponta para a solução. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não que Jesus tivesse problemas na sua vida. A Bíblia nos mostra que ele era um homem sem pecado algum, nascido de uma mulher, concebido pelo Espírito Santo, alguém que na sua corrente sanguínea o pecado não estava, não havia nele inclinações para demonstração do pecado, mas em tudo ele era tentado. Mateus capítulo 4 fala que ele foi levado para o deserto pelo inimigo e ele foi tentado ali por 40 dias e 40 noites. E ele em tudo foi fiel a Deus e demonstrou ali que estava bem posicionado. E nisso nós vemos que aquele que tinha todo o poder para acusar, para apontar, para colocar o dedo na ferida, não fazia assim, mas ele apontava para a solução. E a solução é Jesus, meus amados irmãos. Jesus é essa solução. Não que faremos vistas grossas ao problema, mas nós mostraremos que Jesus tem o poder para resolver aquele problema. Jesus tem o poder para curar a avareza do nosso coração. Jesus tem o poder para curar o egoísmo, curar a raiva, o ódio, que por vezes é destilado dentro da gente. Alguns, às vezes, quando estão movidos por essa raiva, por esse ódio, chegam até espumar. Chegam até desenvolver ali sentimentos que são sentimentos de morte. Ah, se eu pudesse pegar aquela, ele não iria ter uma segunda chance. Mas Jesus, ele aponta e mostra tudo isso dentro da gente e fala: eu sou esse que vim para trazer paz ao seu coração, trazer libertação e dar a você uma nova perspectiva. E essa perspectiva, no final, ela termina sendo colocada pela forma e o modo com que nós atentamos para a voz do Senhor, a palavra do Senhor e o testemunho do Senhor. Nessa fala e nesse texto, termina dizendo que qualquer que vem a Jesus e ouve as palavras de Jesus e observa as palavras de Jesus, é semelhante a quê? A quem? É semelhante àquele que constrói a sua casa sobre uma rocha. Aquele que cava fundo, abre bem os alicerces, põe ali as colunas e, vindo o vento forte, vindo as tempestades, aquela casa não será derrubada. Mas quem não atenta para isso é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Vindo o vento forte, vindo as tempestades, a casa é destruída e formada numa grande ruína. Nós terminamos dizendo sobre qual alicerce você tem colocado a sua vida. Sobre qual alicerce você tem depositado e confiado a sua casa, os seus sonhos, o seu coração. Jesus, ele vem trabalhando de uma forma aonde ele vai mostrando os intentos do coração humano. Quais são os intentos do coração humano? O primeiro intento é tentar ganhar de forma injusta na balança. O segundo intento é tentar fazer do seu jeito, sendo aquele que é juiz e aponta erros tendo erros. Esses são os intentos do coração. Nós sempre temos ali inclinações em ver o erro no outro, mas não ver na gente. Depois a gente vê que o Senhor, ele mostra que por vezes nós também somos esses que queremos ser juízes. E esses juízes são juízes injustos, que por mais que nós coloquemos na balança o nosso modo de julgar, ele será injusto diante da justiça de Deus. E aí a pergunta final que fica é: aonde você tem colocado a sua confiança? Tem colocado na rocha que é Jesus Cristo, aonde ali poderão vir as chuvas, as tempestades, e você estará de pé, ou você está construindo sobre alicerces frágeis, sobre areia movediça, sobre um terreno arenoso? Aonde você tem construído?
e colocado o seu coração. Porque, certamente, o resultado desses que colocam a confiança e constroem a sua casa sobre alicerces frágeis são esses que agem, por muitas vezes, de forma injusta, colocando julgamentos impensados e até mesmo inconcebíveis à realidade humana. São esses que medem de forma injusta os pesos da vida e não conseguem fazer as devidas leituras àquilo que lhes vem na caminhada, mas também são esses que apontam para os outros e esquecem de olhar para si. Esses estão sobre um terreno arenoso. A chuva vai vir, as tempestades vão bater e a casa vai ruir. Vai ruir. Literalmente, aqui, a casa caiu. Literalmente, aqui, a casa caiu. Mas se nós estamos sobre essa plataforma firme que é Jesus, poderão vir as tempestades, as chuvas. E aqui, graças a Deus, nós temos irmãos que, ao construírem suas casas, construíram em ambientes de segurança, aonde diante das chuvas e tempestades da vida, ainda que estejamos dentro da nossa casa e nós nos amedrontemos diante da tempestade que lá fora está caindo, dos trovões e relâmpagos que estão acontecendo, nós estamos seguros dentro de casa. Alguns vão para o seu quarto, ali se protegem, se resguardam, mas estão seguros, estão confiantes, porque estão num lugar de ali segurança. Mas quando não há essa confiança, toda pequena ventania é motivo de medo. Todo e qualquer motivo, o céu está fechando, as nuvens estão ficando negras, vai vir chuva, já é motivo de medo. Meus amados irmãos, nós em Cristo Jesus não temos essa razão para nos escondermos, ou até mesmo deixarmos que o medo sucumba o amor que Jesus derramou sobre nossas vidas. Mas ao contrário, em Jesus nós estamos seguros, nós estamos confiantes, nós estamos ali numa plataforma onde podemos dizer, nós estamos protegidos. Independente do que aconteça, independente do que virá sobre você, independente das lutas que virão, independente das injustiças que você sofrerá, independente das perseguições que virão sobre você, independente dos dedos que vão apontar para você, nós descansamos em paz, nós descansamos seguros. É interessante, essa semana eu recebi um e-mail, na verdade, vindo dessas caixas fantasmas, né, que mandam e-mails para todo mundo e tentam disseminar vírus e tudo mais, né? E o e-mail, ele vinha assim com o título, né, Intimação, Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? E aí lá no e-mail colocaram o meu nome, colocaram não sei aonde, acharam o meu CPF e falaram, o senhor está sendo intimado a comparecer na delegacia para prestar depoimentos das queixas abaixo. E tinham várias queixas ali colocadas sobre mim. E aí, quando eu olhei o e-mail e tal, falei, bom, em primeiro lugar, eu não preciso ter medo porque nada disso aqui são coisas que eu pratico ou fiz, a não ser, sei lá, se eu sou sonâmbulo à noite e estou aprontando por aí. Mas se tivesse acontecido isso, alguém falaria. Mas aquilo não foi motivo de medo, não foi motivo de temor. Por quê? A prática não é essa, minha vida não é essa. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o que tenho feito, eu sei, inclusive, as consequências que poderão ser exercidas por conta dos meus atos e responsabilidades que eu assumo. Mas aquilo não me trouxe medo, porque eu estava seguro, confiante, que nada daquilo, nenhuma daquelas acusações eram verdade. Depois eu vi o e-mail, vi que era um e-mail vindo de qualquer servidor, que não era autorizado, e eu descansei. O que eu fiz? Eu nem abri a mensagem. Eu automaticamente deletei, vida que segue, sono à noite vem normalmente, durmo tranquilamente, porque estamos em paz. E assim, meus amados irmãos, é quando nós estamos com a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Ainda que pessoas venham acusar você, ainda que você venha ser injustiçado em algumas ações, em algumas atitudes, e por vezes isso acontece. Quantas e quantas vezes nós somos injustiçados, não é mesmo? Eu lembrando aqui,
porventura, em alguns momentos em que no trânsito eu encostei e bati em alguns carros ali, em alguma coisa, eu sempre agi justamente pagando os danos causados. Mas nem sempre aqueles que fizeram comigo pagaram o que aconteceu. Sofremos injustiças na vida e vamos seguir em frente. Não podemos parar por isso. E alguns, até mesmo, diante de algumas realidades, vão sofrer até mesmo perseguições. Quantos em sua casa, por dizerem que são cristãos, já não são convidados mais para os almoços, para o jantar de final de ano, para as festinhas das crianças, porque fala, não, ele é crente e ele não participa de nada disso. Sendo que, ao contrário, a nossa vida é uma vida, eu acho que nós vivemos mais em festa do que o pessoal que não segue Jesus. Nossa vida é uma grande festa. Tudo é motivo para a gente agradecer, louvar a Deus, fazer barulho. E isso, meus amados irmãos, às vezes são injustiças que nós encontramos até mesmo dentro da nossa própria família. Mas a verdade é, se você está em Jesus e construiu a sua casa sobre essa rocha que é Jesus, não se preocupe, você está seguro e está sendo bem visto aos olhos do Senhor e não há o que temer. Que Deus abençoe você. Que Deus guarde você em todos os seus tratos e que a boa mão do Senhor Jesus acompanhe você em tudo. E que nessa manhã você descanse nessa certeza que o mundo nos oferece medidas injustas. O mundo nos leva a julgar outros e não julgar a nós mesmos. O mundo leva-nos a construir nossa casa sobre areia que é instável. Mas Jesus, Ele nos chama para que redirecionemos a nossa vida nele, confiemos nele e estejamos nele, porque nele nós estamos seguros. Você crê nisso? Você confia nisso? Eu creio, eu confio e assim eu sigo. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo e nós, nesta manhã, ó Deus, pedimos ao Senhor que nossas vidas, nossas decisões, nossa forma de viver esteja pautada em Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor é, muito obrigado porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre e no Senhor não há motivos para temermos. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é aquele que é o justo juiz e que exerce medidas que são medidas de justiça e medidas que transbordam sobre nossa vida com paz, amor e bondade. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecemos e bendizemos ao Senhor. Amém. Amém. Convido você